Eu quero perguntar para aquelas pessoas para os cristãos, né? Os cristãos que seguem uma religião, que está ali todo final de semana na igreja, que participa dos rituais, das liturgias, que dão o seu dízimo, a sua oferta, participa também de todas as comunhão, né, da igreja, e que considera também que a igreja, o templo ali de pedra, é a verdadeira igreja, e que segue a Bíblia à risca. É para estas pessoas que eu gostaria muito de perguntar: vocês sabiam que Jesus, eu me refiro, Jesus da maneira que o religioso conhece, né? O cristão religioso, aquele com todas as características que eu citei aqui. Vocês acreditam que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, né? Ou seja, é cuidar daqueles que precisam, dos doentes. E se você acredita em Jesus e você não segue isso que ele te pediu, aí eu te faço mais uma pergunta: você está seguindo a Jesus ou ao seu pastor, as doutrinas da tua igreja? Quem é que você está seguindo? Você já parou para refletir sobre o caminho que você está seguindo? Se é a verdadeira religião, se é a doutrina da que a sua igreja pede para você seguir, se é o seu pastor. Quem é que você verdadeiramente está seguindo? Ou melhor, né, porque seguir talvez seja uma palavra muito pesada, mas quem é que você está dando prioridade? O que é que você está priorizando? É a mensagem de Jesus, do Yahushua, ou a palavra do pastor, que se intitula pastor? Não é verdade? Porque esse Jesus, esse Yahushua, o Hamashia, ele diz que a verdadeira religião é cuidar dos necessitados. Você está fazendo isso? Ou os seus 10% aí que sobra do seu salário, você dá para a sua igreja, ao invés de doar para os necessitados? Ah, meu irmão, mas a minha igreja já faz isso. Não. A responsabilidade não é da sua igreja, não é do seu pastor, não é da sua denominação. Não. A responsabilidade é sua, é minha. Aí eu te pergunto mais uma vez: quais são as suas prioridades concernente à sua vida diante ao nosso Pai, que criou os céus, a terra e a fonte das águas? Quais são as suas prioridades? É visitar a sua igreja todo domingo, ouvir a palavra que esse homem que é denominado como pastor, que você o respeita, que vai lá, senta na cadeira lá da sua denominação, no ar-condicionado, tranquilo, e ouve aquela palavra, e ali, né, volta para casa cheio do Espírito Santo, como muitos colocam, né? E você volta para sua casa e a sua vida continua da mesma forma.
E aí, quando passa por um necessitado, vira a cara e finge que nem vê, finge que ele nem existe. Volto a recapitular para que você não esqueça. Quais são as suas prioridades? O que você está priorizando? É o Yahushua, o Hamashia, Jesus, ou a sua denominação, a sua igreja que você considera como igreja, mas que não é igreja, porque a verdadeira igreja somos nós, somos eu e você. Essa é a verdadeira igreja, e a verdadeira religião não é a sua igreja. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e todos os necessitados. Todos os necessitados. Se você quer fazer alguma coisa para o nosso Criador dos céus, da terra e da fonte das águas, primeiramente você tem que fazer estas coisas. Mesmo que você não anule as outras coisas, mas estas coisas têm que ser a sua prioridade. Se você é um religioso, se está em uma igreja, é porque você quer viver uma vida limpa perante ao nosso Pai. É ou não é? Mas, se você quer viver essa vida e você omite essas outras coisas, seu caminho está sujo. Você continua da mesma forma ou pior, porque despreza o verdadeiro evangelho, despreza a verdade, ignora, joga no lixo as palavras que o próprio Yahushua te disse que era para fazer. Eu vou te contar aqui uma breve história que aconteceu comigo em uma visão. Eu me deparei ali numa rua que parecia muito uma rua de periferia. E em muitos becos e vielas eu me deparei com 3 pessoas. Eram 2 mulheres e um homem. Automaticamente veio a mim que eles eram evangélicos. Automaticamente, quando eu me deparei de frente, eu senti no meu espírito que o Yahushua começou a falar comigo. E automaticamente as palavras da minha boca, que saíam da minha boca, mudaram. Não era mais eu falando ali. Era o próprio Yahushua, o próprio Jesus, como vocês conhecem. E ali as palavras que saíam da minha boca, sabe, aquebrantavam aquelas pessoas. As mulheres choravam de soluçar. O homem, ele praticamente se manifestava como um demônio. Ele não aceitava aquelas palavras. As mulheres choravam, elas se renderam àquelas palavras, porque elas entenderam o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem. Mas aquele homem, ele rejeitou as palavras. Sabe? E é isso que acontece com a maioria dos religiosos. Eles negligenciam a verdadeira mensagem do Evangelho e seguem as suas próprias concupiscências, os seus próprios caminhos, as palavras de pastores, e negam as palavras, as mensagens que o profeta, o nosso Messias, o nosso irmão maior, pediu, nos ordenou, ele nos alertou, ele abriu os nossos olhos para fazermos iguais a ele. Muitas das vezes essas pessoas negligenciam, elas confiam nos seus pastores, elas confiam nas suas religiões, na Bíblia. Elas confiam na sua mente, na sua caminhada, elas confiam em homens e são decepcionadas por homem.
quando o Evangelho é muito simples. É muito simples, basta simplesmente você abrir os olhos e observar as palavras que o Yahushua falou para você. Não é verdade? E você está negligenciando isso todos os dias. Bem, eu me senti incomodado para falar isso para você hoje. Tá? Se isso refletiu em você de alguma forma, que você compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando também, esteja precisando de entender essas palavras. Deixe o seu like, porque eu vou entender que você gostou, que esse vídeo fez a diferença para você. E se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo, se o nosso Criador assim nos permitir. Fui!